Adelaide Belo, aqui para o nosso palco. A doutora Adelaide é médica internista e é coordenadora da Unidade de Gestão de Acesso da ACSS, coordenadora também do projeto Gestão de Caso, no âmbito da integração de cuidados. Depois o Dr. Luís Campos, também médico internista, diretor do Serviço de Medicina do Hospital de São Francisco Xavier, mas para este painel eu destacaria portanto, uma outra função. Ele é membro da Comissão Nacional da Reforma de Proximidade. E o Dr. Fernando Gomes da Costa, médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador da Telemedicina da região Centro. E depois destas três intervenções, de ângulos muito diferentes, mas penso que deu para ver ângulos perfeitamente complementares, e penso que é um desafio para o futuro é realmente virmos buscar estes ângulos complementares e convidar à colaboração. Gostava então de pedir à doutora Adelaide Belo que iniciasse aqui os comentários que achasse conveniente. E para isso ela precisa de Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite à SPMS na pessoa da doutora Micaela Monteiro e dar-lhe os parabéns pela organização deste encontro, deste espaço de debate, essencialmente, que penso que foi isso que ela queria aqui trazer. Isto porque nos permitiu ter uma noção muito abrangente e complementar, como ela dizia, dos problemas que nos põem a todos nós como sociedade, que, concretamente neste caso, é o problema do envelhecimento da população e de como podemos manter um Sistema Nacional de Saúde sustentável, visto que a previsão de que os gastos aumentem sempre é essa, aquela coisa das gorduras, as gorduras já se foram as gorduras, portanto, a verdade é que isto vai sempre crescer e, portanto, como é que nós conseguimos manter isto minimamente sustentável? E começa pela comunidade e que foi muito bem, eu dou os parabéns à Câmara de Cascais e à doutora pela forma como transmitiu. Seguramente haverá mais experiências a nível do país, mas isto começa pela comunidade e a comunidade não pode ficar afastada destes problemas, até porque os problemas da saúde estão completamente relacionados com outros problemas que não são diretamente na saúde, mas que influenciam a saúde das pessoas. Depois, a parte mais tecnológica, mas que, como também muito bem fez questão de referir, são ferramentas, não é? São ferramentas para um objetivo. E o objetivo é conseguir chegar às pessoas de uma forma mais fácil, facilitada, simples e acessível e equitativa, dar equidade desse acesso aos cuidados. Penso que toda a parte mais lata da telesaúde, e nomeadamente da telesaúde e do Centro Nacional de Telemedicina que está a querer ser desenvolvido, tem um grande espaço, temos um grande espaço para crescer e para nos desenvolvermos e para prestar cuidados desta forma, porque só assim conseguiremos seguramente ter acesso ou chegar à nossa população, e estamos a falar, vimos que a primeira intervenção foi da Noruega, e todos dizemos Noruega, que deve ser o maior, há médicos por todo o lado, enfermeiros por todo o lado, têm muito dinheiro, e portanto como é que eles vão precisar da telemedicina? E de facto, aqui, desde há muito tempo que o Centro de Telemedicina na Noruega era referência europeia. Portanto, é um bom tema para pensarmos que esta, seguramente, é uma das formas de podermos dar sustentabilidade ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Obrigada. Talvez Bom, boa tarde. Primeiro, agradeço a amabilidade do convite. Parabéns pelas fantásticas apresentações que fizeram. De facto, fiquei com vontade de ir para Cascais. Mas mesmo assim não troco o meu bairro alto. De facto, portanto, tudo isto é muito excitante, e é excitante para quem está no terreno e se preocupa com a transformação dos cuidados. E, de facto, as tecnologias de informação e comunicação, em particular também a telesaúde, são estruturantes
para a transformação dos cuidados de saúde. E esta transformação ela tem que acontecer, porque de facto cada vez temos doentes mais exigentes, mais informados. Quando vêm ao médico já vêm procurar uma segunda opinião porque já tiveram a primeira na internet. São cada vez doentes mais idosos, com mais doenças crónicas e particularmente com multipatologias. Cada vez os nossos doentes nos hospitais, nos centros de saúde, são doentes idosos e que têm várias patologias. É aquilo que na literatura anglo-saxónica se chama o silver tsunami. E que tipo de cuidados nós estamos a prestar a estes doentes? Estamos a prestar cuidados fragmentados, episódicos, através das urgências, reativos, centrados em doenças. E precisamos mudar este paradigma e passar a prestar cuidados integrados, proativos, preventivos, centrados no doente e não centrados na doença. E, nesse aspecto, de facto, as tecnologias de informação e comunicação e a telemedicina são estruturantes para muitas coisas. Primeiro, permitirem a comunicação entre os diferentes níveis de cuidados. Entre os hospitais, com os cuidados primários, mas não só. Também com os cuidados continuados, com os cuidados paliativos, com a assistência social e com os doentes e com os cuidadores. Partilhar registros, partilhar agendamento, monitorizar os doentes, customizar a informação para as suas necessidades. Isto é, algumas das vantagens que estas tecnologias têm. Provadamente aumentam o acesso, diminuem os custos, aumentam a equidade dos cuidados. E estão aí, já existem, e estão a crescer de uma forma importantíssima. Nos Estados Unidos, a telemedicina está a crescer 18,5% ao ano. Portanto, está a crescer a um ritmo vertiginoso, quer a telemedicina, a teleconsulta, a teleradiologia, a teleeducação. As pessoas que têm algum medo da telemedicina dizem: bom, os doentes não gostam. É mentira. Os doentes gostam. Todos os programas que têm sido implementados mostram um alto nível de satisfação dos doentes. Outros dizem: bom, não há nada como ver o doente presencialmente. Nada substitui o doente presencialmente. Bom, isto não substitui o contacto, a comunicação com o doente presencialmente, mas pode ser intercalado entre momentos de presença e momentos em que são através de teleconsulta. E não é verdade, e é verdade que muitas das patologias que nós hoje em dia diagnosticamos só através da história. Uma gripe, uma infecção urinária, uma colite espástica, muitas patologias, nós não precisamos de observar o doente. Mas temos a possibilidade de o fazer. Temos a possibilidade de observar a pele, de observar a garganta, de observar o olho, de auscultar, ouvir a auscultação do doente. Ainda é difícil palpar a barriga e fazer um exame osteoarticular, mas temos acesso aos exames. Portanto, ou seja, 90%, 80 e tal por cento dos diagnósticos que nós conseguimos fazer através da teleconsulta. Agora, há alguns cuidados que temos de ter, é que em nenhum momento nós, através de uma teleconsulta, não podemos descolar daquilo que são as nossas boas práticas. Se nós sentimos, se nós estamos convictos que um exame objetivo é necessário, temos que, naturalmente, referenciar o doente para uma consulta presencial. Mas muitas vezes ela não é necessária. A outra coisa que é uma área de investimento importante é a investigação. Estas tecnologias estão a crescer de uma forma importantíssima, mas temos que produzir evidência sobre o seu impacto nos outcomes do doente.
E, portanto, tem que haver, isto é um desafio para as universidades, temos que fazer acompanhar o desenvolvimento destes produtos da produção de evidência e de investigação. O terceiro desafio é o reembolso. O reembolso para as instituições, o reembolso para os prestadores de saúde, por este tipo de atos. É um problema que tem que ser feito, tem que ser resolvido. O quarto é que, de facto, todas estas ferramentas informáticas se ajustem àquilo que é a forma como os prestadores recolhem informação, recolhem dados e pensam. E se ajustem a esta forma de recolher a informação e esta forma de pensamento. Porque se não se ajustarem, podem ser barreiras, podem dificultar. E a verdade é que nas últimas décadas, os resultados nos outcomes, o impacto nos outcomes dos doentes não tem sido sempre positivo. Portanto, eu acho que o último desafio é que, de facto, todas estas, também ao nível das ferramentas informáticas, deixe de haver esta fragmentação, porque, de facto, aquilo que tem acontecido é o desenvolvimento de ferramentas informáticas para ver o olho, para auscultar, para não sei o quê, e passamos a ter também, da mesma forma que há uma integração de cuidados, uma integração de todo este tipo de ferramentas nas necessidades de cada doente. E é isto que eu tinha para comentar. E, novamente, parabéns pelas apresentações. Dr. Gomes da Costa. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Parabéns também pelas apresentações. E à nossa colega que não nos pode ouvir também, parabéns. Eu não sei se repararam, e parabéns, outra coisa muito importante que era para onde ia começar, eu não sei se repararam a composição da mesa, digamos, dos palestrantes, e queria dar uns parabéns por isso. É porque se nós estivéssemos a falar de saúde, como se falava aqui há uns anos, falava a instituição de saúde A, depois a instituição de saúde B, depois de C, sobre vários temas de saúde. Nós aqui tivemos primeiro um profissional de saúde, depois tivemos alguém ligado às tecnologias e depois tivemos alguém ligado às autarquias. E quando se começa a falar de saúde desta maneira, envolvendo vários atores de diversas procedências, quer dizer que o paradigma de facto está a mudar e o alavancamento passa muito por aqui. E gostava de fazer este primeiro enfoque porque é importante, de facto, as pessoas começarem a perceber que o tal clichê que sempre usamos do utente ou o cidadão no centro do sistema, de facto agora é que começa a mudar, porque há vários atores que interagem com o cidadão e que todos confluem para um mesmo objetivo, que é não só, e como muito bem foi dito, uma saúde reativa, mas uma saúde também interventiva e preventiva. E, de facto, todos estes fatores são importantes e eu iria, muito brevemente, e porque fui pedido para comentar, falar dos três aspectos. No primeiro aspecto, da colega da Noruega, eu gostava de salientar que nós estamos, de facto, numa situação privilegiada. Quem via, e a doutora Adelaide já aludiu um bocadinho por alto em relação a isso, falando num país que é a Noruega, que era também, enfim, era e é um exemplo em muitas coisas para todos nós. Mas nós percebermos hoje que, ao contrário de alguns problemas que ali foram enunciados, nós temos, por exemplo, uma PDS que já permite, a nível de todo o país, todos os profissionais de saúde, ou quase todos, acederem aos dados do utente de uma forma uniforme. Portanto, o problema da base de dados, da consolidação e da coerência da base de dados está resolvido. Nós temos, por exemplo, foi o painel anterior, ou a sessão anterior, temos a funcionar em pleno, e eu portanto, não sou só um teórico, eu faço clínica diariamente, ou quase diariamente, temos a prescrição eletrónica sem papel. Ainda há pouco tempo, uma empresa que estava nos Estados Unidos fazia assim uma espécie de Uber para médicos, e agora funciona também em Inglaterra, foi aprovado, e a grande propaganda deles é que fazem a consulta e depois mandam receitas para casa. Ora, nós até isto temos ultrapassado. Eu ainda anteontem, eu estou em Coimbra, a minha irmã vive aqui em Lisboa, mandei-lhe uma receita, precisava de ir hoje para o estrangeiro e precisava de uma receita. Portanto, é preciso nós percebermos que nós estamos numa situação privilegiada em termos de infraestruturas que estão no terreno, para de facto avançar a todo vapor, passo o termo, para
o tal alavancamento da saúde. Temos outra coisa, vou fazer uma pergunta à professora Henrique Martins. Quem é que daqui está inscrito no portal do Utente? Pronto, está bem, vá lá, não é mau. É talvez dos melhores sítios onde esta pergunta tem sido respondida. Mas também é um sítio, enfim, um tanto ou quanto especial. Mas o próprio portal do Utente é, de facto, um meio de interação com os profissionais de saúde que, e agora passa às câmaras, por exemplo, pode ser outro papel muito importante que as autarquias podem ter. Eu ainda me lembro, eu fui diretor de centro de saúde durante alguns tempos, depois tive outros cargos. Na altura, o nosso papel era ir pedir dinheiro à Câmara para fazer umas obras, ou fazer mais. Era isso, classicamente era isso. Hoje em dia, classicamente, nós estamos a falar isso. Estamos a falar de interagir com pessoas, de apoiar pessoas, de várias maneiras. E porque a saúde, o aspecto da saúde, de facto, transcende tudo isso. E, portanto, o papel hoje em dia das autarquias, das várias instituições sociais, todas elas são, e muito bem, e devem ser cada vez mais chamadas a participar de uma forma coerente na prestação de saúde aos nossos cidadãos. E depois a área das tecnologias, que também, hoje em dia, não é só... Como era antigamente, comprava-se um aparelho TAC, comprava-se uma ressonância, comprava-se um kit para análises e pronto, e estava feito. Não, hoje o próprio papel das tecnologias, dos agentes das tecnologias, é um papel muito mais interativo. Nós temos várias experiências, por exemplo, de telemonitorização, que é, quanto a mim e quanto a nós, um dos grandes aspectos que irá modificar a maneira como os profissionais e os utentes, os doentes se relacionam. As próprias empresas e agentes tecnológicos são participantes ativos e constantes, portanto, na implementação no terreno destas novas tecnologias e, portanto, deixam de ser agentes passivos para também serem ativos. E, portanto, no fundo, o que eu queria mostrar é que existe aqui um fio condutor, que é, de facto, a verdadeira colocação do utente e do cidadão no centro do sistema de saúde. O que falta, de facto... Já não falta, já estamos em fase avançada, mas onde teremos que ainda insistir cada vez mais, e é sempre aí que falham os planos, é de facto nas pessoas, porque isto passa sempre pelas pessoas. E de facto, só para terminar, eu quando apresento isto em slides gosto muito desse ultimamente, que é, e vou falar em inglês porque o clichê é em inglês, que é quando nós estamos a acabar a fase do The Doctor Will See You Now, pela fase do The Patient Will See You Now, que aliás é um título de um livro que eu recomendo e que ilustra bem o espírito daquilo que eu gostaria de vos dizer. Muito obrigado. Muito obrigada aqui aos comentadores. Não queria deixar de dar a oportunidade ainda, talvez para algumas breves palavras aqui aos nossos palestrantes, em resposta àquilo que foi dito agora, se quiserem, se não quiserem também. Estava há bocado assim a olhar para mim. Não, eu posso comentar muito rapidamente. Eu agradeço aqui os comentários, são de facto muito lúcidos sobre a nossa situação e é muito encorajador ver que existe vontade e existe consciência do potencial que encerra a telemedicina para não só para ganhar benefícios de sustentabilidade, mas acima de tudo para beneficiar as pessoas, a população. Acho que eu gostei muito da forma como colocou o Dr. Fernando Costa. Está tudo se centra à volta da pessoa, portanto temos que ouvir as pessoas que utilizam, as pessoas que beneficiam e as pessoas que o tornam possível, portanto as pessoas que tomam decisões e que de facto adotam tecnologias, adotam soluções. E eu estou muito grato, de facto gostaria de ouvir um pouco mais, mas o tempo é curto, portanto talvez tenhamos hipótese um pouco mais tarde para o fazer. Não sei se a doutora Alraide... Ok, então se não houver mais comentários, queria só encerrar esta sessão. Acho que estamos dentro do tempo, atendendo ao pequeno atraso com que a sessão iniciou, e só concluir que, de facto, quando falamos sobre telesaúde, nós não estamos a falar de tecnologias, nós estamos a falar sobre integração de cuidados e capacitação realmente da sociedade e do cidadão em gerir a sua saúde. E é com isso com esta frase que me despeço de vós. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.